Sueli Valadares, primeiramente, ela é uma serva, ela é esposa, mãe, avó, né? E está com o tempo dela disponível para abençoar e estimular, né? Encorajar outras mulheres. Para mim foi maravilhoso, é um curso maravilhoso, tem um leque muito amplo, onde você pode ter vários lugares onde você possa atuar, né? Seja na área de saúde, educação, moradia. Você pode trabalhar na área das ONGs, das empresas privadas, das estatais. Então, assim, é muito amplo, mas o curso de serviço social é para aquela pessoa que tem um forte senso de justiça. E assim, então, para mim, o serviço social me fez enxergar a sociedade e o outro com outro olhar, de uma forma mais ampla, e aí vai fazendo os cortes até chegar realmente onde funciona o serviço social. Eu acredito que o serviço social veio de uma maneira assim, para poder me moldar e eu enxergar de uma outra forma. Mas ainda estou aí, sou concurseira, né, para serviço social. E a corretora de imóvel veio em um momento assim, muito desafiador da minha vida. E uma grande amiga minha, Fabiane Carvalho, ela tinha imobiliária e foi até minha casa e me ofereceu o curso para poder trabalhar junto com ela. E aí foi assim, a área imobiliária tem também um pouco a ver com o serviço social por conta de moradia, né? E de lar, na verdade. E aí também pela flexibilidade de horário e a comissão também é muito boa. Há duas vertentes. O aluguel é bom para aquela pessoa que ainda não tem as suas finanças robustas, né? E a compra do imóvel, o financiamento é para aquelas pessoas que têm uma vida financeira mais equilibrada. É assim, o aluguel lhe dá a disponibilidade de mobilidade, né? De cidade, de você querer se mudar de uma cidade para outra, que não não vou dizer errado, que é uma possibilidade maior, né, de mobilidade. E sobre custo de manutenção do imóvel. Isso aí é uma vantagem para o aluguel. Agora, a compra do imóvel, o financiamento, é um investimento de longo prazo para o futuro. Entendi. O Mulheres que se Transformam, ele nasceu assim, em um momento onde literalmente eu estava nos braços do Pai. E foi me dando as informações. E o objetivo do Mulheres que se Transformam é impulsionar e encorajar as mulheres a viver o seu potencial de forma extraordinária e preparar as mulheres para o enfrentamento desse cotidiano nas diversas áreas da sua vida. E aí foi aí que começou o Mulheres que se Transformam, que é uma reunião online todas as segundas-feiras, a partir das 20 horas. E assim, quem quiser receber o link, é só entrar no WhatsApp, que está lá na bio do Instagram, Mulheres que se Transformam. Recebe esse link todas as segundas-feiras, às 20 horas. E cada segunda-feira a gente está com a temática que diz respeito à saúde da mulher, à saúde mental das mulheres, à profissão, à informação. E nós temos várias parceiras que vai contribuindo ao longo
das nossas reuniões como convidadas. Estamos na 3ª turma, as 2 primeiras turmas foram online. O ano passado nós tivemos a nossa primeira turma presencial, que foi assim algo que impactou as mulheres de uma comunidade evangélica lá no bairro Trobogi, lá sobre a presidência da pastora Tanizéa, né? E aí a gente fez o nosso primeiro curso presencial, mas geralmente a gente pode dar em híbrido, né? Presencial e online, e a gente está aí a convite das comunidades evangélicas que queiram, né? O curso não é voltado apenas para mulheres evangélicas, era para qualquer religião, e é para mulheres saírem realmente transformadas. E a gente teve também o nosso primeiro acampamento de mulheres, que foi em setembro. Vamos repetir esse ano, e eu conto com cada mulher lá presente, que também foi uma forma de impactar mulheres. Foi um final de semana diferente, onde elas tiveram liberdade de aprender um pouco mais sobre a sua verdadeira identidade e de que há sim um lugar na mesa para elas. E eu já vi mulheres chegarem na turma com a sua identidade totalmente perdida, totalmente destruída, dela se olhar no espelho, que é a nossa primeira dinâmica é com o espelhozinho, né? Para saber quem você vê no espelho, e para ela dizer que não sabia quem estava vendo ali, porque a identidade dela foi totalmente roubada. E aí sair de lá outra pessoa, sair de lá posicionada, sair de lá sem dúvida de quem ela é e qual o propósito dela aqui. De perdão para mim é maravilhoso, é libertador, porque eu contei com a ajuda do Espírito Santo ao longo da minha caminhada para perdoar várias pessoas. E assim, quem nunca se deparou, né, na sua vida, ao longo da jornada, com um processo de você ter que perdoar e também ter que pedir perdão? Imagine você ser uma pessoa que foi assim, uma pessoa te perseguiu, uma pessoa querer te matar, uma pessoa se te difamava, uma pessoa chegou durante, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, né? Eu sempre trago comigo esse versículo. E você, diante da sua família, diante de uma mesa posta para receber a pessoa chega e assim fala horrores e diz assim, ó: eu queria estar vindo aqui, mas eu queria estar vindo para ver você em cima da cama, eu queria estar vindo aqui para te ver morta, eu queria estar vindo aqui para te ver no caixão. E aí o Espírito Santo vai e diz a você: ei, e aí? Primeiro eu quero lançar a pergunta, né? Você perdoaria uma pessoa dessa? Porque a primeiro momento, até mesmo as pessoas que vão estar nos assistindo, como é que uma pessoa passa um ano te desejando a morte, te difamando, falando coisas horrendas, e você assim se pergunta o porquê tudo isso. E no mesmo momento você assim ouvir aquilo diante de filhos de seu esposo, como você se sentiria nesse momento? Então, o que foi que eu trouxe para mim? No mesmo momento, o Espírito Santo me disse: perdoe. E assim, porque perdão é muito mais que um sentimento de mágoa ou de ressentimento por algo que alguém lhe fez, ou até mesmo não teve nem a intenção de te ferir. Mas o perdão é uma decisão, é uma atitude. É uma atitude onde você toma a decisão. Então, para mim, eu defino o perdão como uma atitude e uma decisão. E nesse momento o Espírito Santo falou ao meu coração: perdoe. E peça perdão. E na mesma hora eu assim não me ative. Eu cheguei para a pessoa e falei: olha, eu te peço perdão se eu te magoei de alguma forma.
E também eu quero, nesse momento, te perdoar, porque por mim você é livre. E isso para mim foi assim, foi instantâneo. Foi assim muito instantâneo essa liberação de perdão. E hoje eu posso contemplar essa família na presença do Senhor. E aí tem um ponto que muitas pessoas vão discordar. Eu discordo de alguns posicionamentos de que perdão é você perdoar e não quero mais conta, não quero mais te olhar. Eu tinha essa opção. Olha, eu te perdoo, mas você não entra mais em minha casa. Olha, eu te perdoo, mas você não quero mais falar com você, não quero mais olhar na sua cara, eu não quero mais ter contato com você. Eu tinha essa opção. Mas eu acho que o verdadeiro perdão é o perdão com reconciliação. Eu acredito no perdão com reconciliação, quando há verdadeiramente o arrependimento genuíno. E eu perdoei. E assim, hoje, quando eu ministro sobre perdão, eu falo algo que eu ouvi de uma pastora, e isso tocou muito no meu coração, que foi o seguinte: a gente sabe, quem tem o nicho, né, de fé, a qual professamos, e aquilo que nós cremos, que é Jesus Cristo, e a salvação eterna, nós cremos nisso, e aí você vai, e Jesus diz assim: Jesus, me perdoa. E aí Jesus olha para você e fala assim: olha, eu te perdoo, mas a partir de hoje eu não quero mais andar com você. A partir de hoje você vai seguir sua vida e eu vou seguir a minha. O que seríamos de nós se Jesus fizesse isso? Eu gosto muito dessa reflexiva sobre perdão. E se ao pedirmos perdão de Jesus, ele dissesse pra gente: eu te perdoo, mas vida que segue, cada um para o seu lado. Como estaríamos hoje? Eu deixo sempre essa reflexão, porque eu acredito no perdão com reconciliação. Eu acredito no verdadeiro sentido do perdão, que quando você perdoa, você fica livre e deixa o outro livre. E vou além disso, porque perdão não tem uma condicional. Eu te perdoo na condição de que você mude de país. Eu te perdoo se você mudar de cidade. E o perdão não é isso. O perdão vai para além disso. Que a Bíblia nos diz 70 vezes 7. Quando o discípulo pergunta isso para Jesus, ele não quis dizer exatamente o número exato, mas que você poderia perdoar quantas vezes fosse necessária, porque nós pecamos todos os dias. E assim, a Bíblia também vai nos falar, no caso de mãe e pai, que nós devemos honrar o nosso pai e nossa mãe. Ah, eu tenho um pai narcisista. Ah, Sueli, eu tenho uma mãe narcisista. A Bíblia não diz para você amar aquele pai bonzinho e aquela mãe narcisista você não amar e honrar. A Bíblia fala honrar pai e mãe, independente de quem ele seja, você precisa honrar. E aí, porque eu tenho uma mãe narcisista, eu vou perdoar minha mãe, vou abandonar minha mãe. Eu vou me afastar de minha mãe. Eu ainda acredito no diálogo, na questão do que levou minha mãe a ser uma narcisista, onde eu posso ajudar minha mãe a sair. E estão aí as terapias, estão aí, né, os psicólogos, os psiquiatras que podem nos ajudar. E acima de tudo isso, o amor de Deus. Quando você ama verdadeiramente, a Bíblia vai dizer que o amor cobre multidões de pecado. Você não vai cobrir o pecado do outro, mas você vai amar a ponto de perdoar 70 vezes 7. Eu fico triste, eu me discordo de algumas coisas quando as pessoas dizem de perdoe e deixe seguir. Perdoe e se afaste. Talvez aquela mãe narcisista possa estar errando, tentando acertar. E como foi a infância dessa mãe narcisista? E lá no passado, como foi? O que levou, porque eu acho que tudo vai se desencadeando. E tudo vai trazendo, é todo um processo. Então, assim, eu discordo dessa questão do perdoe e se afaste. Porque a gente prega muito, né, que lá no céu seremos uma grande família. E se a gente se afasta aqui lá no céu, como é que vai ser? Foi uma avalanche.
Porque eu perdoei, ele perdoou outra pessoa que tinha magoado, ela já perdoou o outro que tinha magoado, e assim foi sucessivamente. E aí gerou em todo o grupo que estava ali naquele dia uma onda de se perdoar, e hoje convive todo mundo bem. Tem alguns percalços, mas aí a gente lembra dos 70 vezes 7. 70 vezes 7 ao dia. E às vezes a gente não quer perdoar uma única vez. Eu acho que perdão é algo muito profundo. Vem muito de como você recebeu a Cristo e como você recebeu o perdão de Cristo. Então, assim, quando eu falo de perdão, eu me concentro muito naquilo que Deus me perdoou. E me perdoa todos os dias. E a questão de que Jesus está sempre conosco. Jesus está o tempo todo conosco. Então não adianta eu dizer que eu não perdoo e eu estar fazendo coisas piores. Porque ligava para minha mãe e eu terminava assim: mãe, eu te amo. Tá, tchau. E assim eu falei: poxa, eu necessito ouvir isso. Era uma cura em mim. E aí eu dizia: benção, mãe, tal, beijo, mãe, tal, benção, mãe, eu te amo. E aí desligava. Até um dia eu falei assim: não, eu vou tentar. Eu disse: mãe, diz que eu te amo. A menina, deixa de ser boba. Se mãe, diz assim, ó: eu te amo, minha filha linda. Já fui levando para o tom de brincadeira. E aí ela: tá certo, eu também. Aí eu dizia assim: mãe, eu te amo. Você me ama? Ah, também tal. E aí teve até que um dia realmente eu pude ouvir, né? Aí eu falei brincando: mãe, repete aí para mim assim, diga: eu te amo, minha filha linda, senão eu não vou desligar. E aí ela falou: eu te amo, minha filha. E hoje em dia, quando eu ligo: minha filhinha linda, eu te amo. Então, assim, virou espontâneo, porque é uma prática. Talvez ela nunca tenha ouvido isso da mãe dela, talvez ela nunca tenha ouvido isso de outras pessoas. Mas é preciso dar o primeiro passo. Então, assim, hoje a gente se fala todos os dias, e aí: eu te amo. Oi, minha filhinha linda, você tá ligando para mim? Então, assim, o abraço já pode, né? Ter esse abraço, essas coisas todas, e aí a gente vê de toda uma história, né? De que passou, de toda, assim, a opressão que viveu, né? E talvez, assim, nunca ouviu, assim, o eu te amo verdadeiro. E, assim, para mim isso aí foi libertador, para mim isso aí é uma receita que eu passo: olha lá, insista, persista, resista, porque, assim... E depois desse dia, para mim, assim, hoje eu desligo às vezes e nem digo eu te amo. Porque, assim, era algo que precisava ser curado. E quando você tem algo que precisa ser curado, você precisa ter estratégia para alcançar aquilo. E, às vezes, eu vou sempre bater na mesma tecla da conversação e do diálogo. Do olho no olho, de conversar, de dizer o que você sente, do que você necessita. E é isso que eu passo para as mulheres. O que é que eu necessito? Você vai falar isso não brigando, não gritando, não esbravejando, não no momento de ira, no momento de choro, mas assim, com firmeza, e dizer: para você ser escutado, para você ser ouvida, você não precisa gritar, berrar. Você precisa ser firme no que você diz, na sua necessidade. O testemunho mais marcante foi bem recente, né? Porque, assim, eu passei por um desafio muito grande na minha vida, que vocês só vão descobrir se fizer o curso, assistir lá as reuniões, e em um próximo bate-papo, quem sabe. Foi quando eu me senti totalmente abandonada por Deus. E foi algo assim que eu me emociono até hoje quando eu falo, porque foi algo assim que eu disse: meu Deus, onde é que está Deus? E foi aí que ele me chamou de madrugada e me deu Mulheres que se Transformam, que é um curso que foi num momento muito desafiador da minha vida, que nasceu Mulheres que se Transformam. E eu tive uma rede de apoio de outras mulheres que estavam ali segurando, né, a barra comigo, que me trouxe de volta, né? Me trouxe de volta à vida, né? Onde eu pude viver mais um maravilhoso milagre do Senhor, que é poder estar aqui hoje, é poder subir esse elevador sozinha, é poder
entrar no metrô, entrar em uma condução sozinha, é poder fazer as coisas que eu sempre fiz e faço sozinha. Então, para mim, assim, esse foi o maior milagre da minha vida. Foi estar aqui hoje, né? Podendo falar para outras mulheres, falar aqui para você e dizer assim que Deus, ele é maravilhoso. Dizer assim que tem pessoas torcendo por mim. Tem pessoas que, na hora que eu vim para aqui, o pessoal lá do trabalho todo lá, vai lá, você vai arrasar e tudo. Então, isso para mim é importante, essa rede. E é isso que é um projeto Mulheres que se Transformam. É encorajar, é dizer assim, porque as pessoas falam muito, ninguém larga a mão de ninguém. Mas em um momento de desafio, muitas pessoas largam nossas mãos. E aí você se sente abandonada fisicamente. Mas a pior dor foi assim, eu me senti. E aí Deus dizia assim, eu estou aqui do seu lado. Então, para mim, isso aí foi o que mais me impactou.